Então, gente, a qualidade está muito ruim. Então, gente, se vocês estão conseguindo enxergar o que está sendo transmitido agora, eu só digo que a qualidade do vídeo deve estar péssima porque o sinal da internet não está muito bom. Então, eu vou estar upando esse vídeo no canal da Contextos Arqueologia no YouTube. E espero que vocês entendam que não vai ter live semanal hoje por conta desse problema de internet. Então, o que eu sugiro é que a gente possa remarcar essa live semanal para o sábado ou o domingo, como ficar de preferência. Mas eu acho que o sábado vai ser ideal nesse sentido. E aí a gente pode conversar um pouco mais de como foi estruturado o projeto do casco de Mokangue 1, né? Então, a nossa live número 5, que já foi comprometida na semana passada por conta de uma questão de internet, novamente nos encontramos com o mesmo problema. Então, eu espero que vocês entendam. Então, o evento está ao vivo, mas acredito que não está ocorrendo feedback nesse sentido, né? Então, deixa eu ver aqui como é que tá a qualidade de vídeo, porque a depender eu já vou fazendo assim. Se vocês estiverem pelo menos conseguindo me escutar bem, eu vou tentar continuar com a live e upar o vídeo com a qualidade melhor de áudio e vídeo para vocês. Então, deixa eu só aqui ajeitar a questão do chat, botar um novo link para que a gente possa interagir, né? Então, enquanto isso, deixa eu só ver aqui se vocês conseguem receber. Então, gente, eu acho que o sinal deve estar péssimo. Então, de qualquer forma, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês, para não ficar sem nada, pelo menos nessa quarta-feira, e eu vou upar daqui a pouco. Então, o projeto Casco de Mokangue 1, como eu já havia explicado, ele é um projeto que se iniciou em 2015. Então, nas outras lives, já dei uma abordada um pouco sobre o que foi desenvolvido, alguns resultados que foram, que foram alcançados, né, através da nossa metodologia de pesquisa. E dentro dessa metodologia de pesquisa, uma coisa que eu mencionei é que a gente acabou fazendo uma série de levantamentos geofísicos, né? A gente utilizou de equipamentos que são comumente utilizados na geologia marinha, enfim, na oceanografia, para conseguir entender o casco que estava afundado naquela região, para a gente tentar entender que navio era esse, quais as proporções, as dimensões desse navio, né? Para pensar para a gente pensar alguma solução, ou para ver a viabilidade do empreendimento acontecer, ou então para impedir que o empreendimento acontecesse, porque a gente tem que lembrar que o arqueólogo tem esse poder nas mãos, né? De dizer quando um sítio pode ou não ser resgatado. Então, a gente realizou uma série de levantamentos. E aqui eu boto para vocês a questão das batimetrias de multifeixe, né, que foram realizadas.
que tiveram esse intuito da gente ter uma ideia tridimensional desse navio. E essa batimetria foi muito interessante nesse sentido, de nos mostrar uma dimensão clara, né, desse casco. Porque até então o que a gente tinha como referência era um desenho que foi realizado por uma equipe de mergulho que foi realizar a vistoria do local, só que era um desenho que, na prática, depois que a gente começou a fazer esses levantamentos sonográficos, não correspondiam de maneira alguma com a realidade, né? Porque ele mostrava uma polpa, uma proa, aí vinha uma parte toda enterrada e no meio um casario. Então, quando a gente chegou, essa era a nossa referência. Por isso que quando a gente construiu um projeto, a gente objetivou fazer com que primeiro a gente entendesse o que a gente estava pretendendo trabalhar, e aí então a gente tentaria encontrar formas de se trabalhar, de se entender com o que a gente estava lidando através de pesquisa histórica, pesquisa arqueológica subaquática, e assim pensar em soluções para o caso, né? Porque a gente tem que lembrar que essa arqueologia subaquática aplicada no licenciamento ambiental, ela vem para solucionar um problema, quase sempre, né? E esse problema é dizer se existe a viabilidade ou não de um empreendimento em um local. Por que a gente fala a viabilidade de um empreendimento? Porque dependendo da área em que esse empreendimento vai ser implantado, e dependendo da pesquisa e do parecer que é realizado pela empresa de arqueologia ou profissional de arqueologia, é capaz que esse empreendimento aconteça cumprindo determinados parâmetros, termos, ou não aconteça. Existem esses casos. Só parando aqui pausadamente para dizer que está ocorrendo, a internet está travando, né? Enfim, então aparentemente a transmissão não está muito boa. Então eu vou upar esse vídeo posteriormente. Então, quando a gente se propôs a pensar uma arqueologia para lidar com esse contexto e buscar uma solução de dizer se existia ou não a viabilidade de retirada desse casco de uma área de dragagem, a gente pensou de que maneira a gente pode encontrar essa solução. E foi o que eu já expliquei anteriormente. A gente fez uma pesquisa histórica, um levantamento geofísico da área, fez mergulhos com o intuito de entender que navio é esse a partir de características morfológicas de construção desse navio. Então a gente buscou isso, né? Vendo características do navio, de como ele foi feito, de que peças a gente está vendo, que tipo de estrutura ele era, se era metal, se era madeira, enfim. A gente buscou primeiro saber de quem a gente estava falando, né? Que casco é esse, de que ano ele é, enfim. E assim, né? A gente poderia encontrar uma solução. Então, a nossa solução foi que a gente viu que ele era no mínimo curioso, esse navio. Por quê? Porque a gente tá lidando com um navio de grandes proporções, a gente está falando de um navio de 74 metros de comprimento por 10 de largura, né? E que, apesar de ser um navio grande, possivelmente aí do final do século XIX, início do século XX, já que a gente está falando de uma estrutura de casco grande, grandes proporções, de metal, com características de um navio mercante, a gente viu que era curioso a gente não encontrar referências, né, por meio do levantamento de fontes históricas, sobre o afundamento desse casco aí, nessa região, ou especificamente nesse ponto. Mais curioso ainda a gente encontrar várias outras referências sobre possíveis navios que afundaram no entorno da ilha de Mocanguê, só que nenhum dessas opções que surgiam
correspondia com as características que observávamos em nossa atividade. E nesse sentido, foi que a gente buscou pensar por que a ausência dessa documentação histórica, né? E aí a gente começou a somar com outras características e outras evidências que surgiram no decorrer da pesquisa. Hoje em dia, uma perspectiva que a gente leva, assim, pelo fato da conservação dessa embarcação, essa imagem aí do que a gente fez do levantamento do Rio mostra bem isso, né? E também a imagem da batimetria que eu estava mostrando, vai aparecer aí, é curiosa, que mostra que é aquilo, no entorno dele não existe nenhuma outra estrutura. A estrutura acaba se concentrando basicamente ali. É ela, né? Não tem nada no entorno, não tem sinais, como a gente fala na arqueologia, né? Pós-deposicionais, de que houve rupturas da estrutura e isso se espalhou. Então, por que hoje a gente encontra apenas uma parte da embarcação, que é a parte que geralmente ficava em contato com a água, né? Vamos pensar assim, um barco. O barco ele tem a parte de linha d'água, né, que fica em contato com a água, e aquela parte superior, que é a parte onde as relações sociais acontecem, né? Onde as pessoas interagem, exercem atividades dentro de uma embarcação. Essa parte não existe mais nesse navio. Ou seja, o que a gente começou a entender é que possivelmente, quando ele afundou, essas partes não mais existiam. E isso acabou coincidindo com uma característica bem comum dessa região, que é o afundamento de navios antigos, né? A gente vê que essa região da ilha de Mocanguê, da ilha do Viana, da ilha da Conceição, da Ponta da Areia, são regiões que, por conta dessa atividade naval que acontece desde o século XIX, por conta dos estaleiros que ali se implantaram, né? Acabou acontecendo com que ali se tornasse também um túmulo para embarcações antigas, ou seja, embarcações que chegaram no fim da sua vida útil. E geralmente uma embarcação que chega no fim da sua vida útil tem dois destinos. Isso a gente começa a ver não só aqui, mas em diferentes lugares do mundo, né? Ou elas são simplesmente descartadas, se joga fora, como a gente faz com todo o nosso lixo, seja esse lixo usual do dia a dia, né? Ou um lixo de grandes proporções, um lixo fruto de uma atividade industrial, naval e tal. Ou vira sucata, né? Porque a gente está falando de toneladas e mais toneladas de metal, de ferro. Então, isso dá para se reciclar, né? E esse processo de reciclagem do metal é algo que não é recente, né? Que se fazia já há muito tempo. Então, é bem comum nessa região a gente ver, e se a gente olha a carta náutica da região, a gente começa a perceber que essa é uma região de muitos descartes. Um exemplo disso é se a gente pega a carta náutica da região, a carta 1515. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui. Não sei se vocês conseguem observar. Então, essa é a carta náutica da região. Então, vocês veem aqui. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver no momento online, mas depois, quando eu upar o vídeo, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, tenham paciência. Acontece. Aqui a gente tem a Ilha da Conceição. Aqui, Ponta da Areia. Aqui, a Ilha da Conceição. E a Ilha do Viana. Nós estamos justamente nessa região. E como vocês podem perceber na carta náutica, existem vários símbolos que mostram embarcaçõezinhas com uma proazinha, né, à mostra.
esse símbolo é o símbolo de que... Aqui, vou focar aqui para vocês verem. Esse símbolo é o símbolo de casco afundado, só que com estrutura exposta, né? Ou seja, são cascos que não estão totalmente afundados, que são visíveis. Mas se a gente começa a olhar a região, a gente vê também outros símbolos, que são esses símbolos assim de pontinhos como se fosse uma cruz na sua parte interna, que é o sinal de casco submerso. Então a gente começa a ver que existem muitos desses símbolos por aqui, nessa carta 1515, né, para essa parte da Baía de Guanabara. Ou seja, a gente nota que existe um padrão de descarte por parte dos estaleiros, né, que buscavam justamente as partes mais rasas, que não atrapalhariam a navegação e que permitiria que uma atividade de reaproveitamento de estruturas acontecesse. Então, a gente via... ok, só indo para o chat, Fernanda está aqui. Então, Fernanda, depois dá um feedback aí no chat para ver como é que está a transmissão, para eu também poder ver, já que eu estou aqui nessa dinâmica. E, novamente, quem estiver assistindo aí também, eu peço desculpa, mas prometo que na próxima semana a gente vai ter uma qualidade maior. Então, vamos para cá. Então a gente começou a notar que a gente estava lidando com uma embarcação que tinham características muito parecidas, né? Com esse hábito local de descartes de embarcações. Se encaixava perfeitamente, né? Quer dizer, se encaixa ainda perfeitamente dentro desse padrão, desse hábito que é comum na região. Então você se corta o máximo possível de estruturas para reaproveitar, vender em um ferro velho, etc e tal. E depois você só joga aquilo que não dá mais para aproveitar. Ou você, enquanto está fazendo esse processo, acaba vazando água e não vale a pena. E aquilo, e como está numa área que não atrapalha a navegação, porque geralmente estão em áreas mais rasas, onde comumente já não passam embarcações de grande calado, então não faz sentido retirar, você investir dinheiro para poder tirar essas estruturas do caminho, já que não atrapalham o grande fluxo de embarcações. Então a gente vê que existe esse padrão. No entanto, o nosso casco ele acaba não se encaixando tanto nesse padrão, porque ele está justamente no meio do canal, justamente na área de maior fluxo de embarcações de grande calado, ou seja, de embarcações grandes que precisam navegar em áreas mais profundas, porque o seu casco, por ser grande, pode chocar, encalhar, e aí acontecer um evento trágico marítimo, o famoso naufrágio, né? Então, essa não é a intenção de ninguém, principalmente de quem vive da navegação. Por isso que os estaleiros buscavam as áreas mais rasas. E por que esse está no canal? Então, esse mistério ainda permanece, é algo que a gente está tentando responder nessa fase da pesquisa. Então, só para a gente entender como foi estruturada, depois que a gente viu tudo isso, a gente falou, a gente tem aqui algo curioso em nossas mãos, porque a gente tem uma embarcação de períodos contemporâneos, né? A gente está falando de uma embarcação aí do final do século XIX, início do século XX, então a gente não está falando de um galeão do século XVIII, então a gente está falando de algo possivelmente recente, mas que não é por ser recente que não exista valor arqueológico. Então a gente tem que lembrar que a arqueologia é uma ciência que busca entender sociedades e grupos humanos através do estudo da sua cultura material, dos seus restos materiais. Então não necessariamente a gente está buscando entender a materialidade, né, os restos materiais de eventos históricos ou de personagens históricos famosos, ou também de objetos antigos. Não, tanto que hoje existe uma arqueologia do presente, né? Uma arqueologia que tenta entender hábitos atuais, a partir da materialidade que é gerada atualmente, do lixo que é gerado atualmente, é a famosa arqueologia do lixo.
Então, não é porque a gente estuda arqueologia que a gente estuda o antigo. Pelo contrário, a gente estuda a sociedade humana, né? Através do que ela produz, do que ela modifica, daquilo que ela atribui valor. Então, é mais ou menos esse o nosso objetivo. E quando a gente cai dentro desse contexto do licenciamento ambiental, que a gente tem que dar uma solução para uma situação de dizer esse empreendimento vai ou não causar o impacto ao patrimônio. Então a gente tem que dar uma solução. No nosso caso, a gente viu que a gente não estava falando de nada tão antigo ou que estava atrelado a algum evento histórico famoso, como o caso da Revolta da Armada, que aconteceu justamente nessa região aí da ilha de Mocanguê. No entanto, a gente estava falando de uma embarcação que poderia servir de palco para a criação não só de um mecanismo de pesquisa que servisse de base para a gente refletir, né, sobre como a gente pode gerar conhecimento a partir de também embarcações recentes, mas também ver que a partir do momento que a gente entende melhor do que a gente está lidando, a gente também está lidando com algo que está presente na memória de uma comunidade local. Então, não é porque a gente, nós arqueólogos, cientistas, intelectuais, né, tem que botar intelectual entre aspas, não consideramos aquilo como patrimônio, que ele não seja o tal patrimônio, né? Patrimônio é aquilo que um grupo de pessoas atribui um valor. Então, isso é algo que a gente está procurando entender um pouco melhor. Porque quando a gente começa a conversar com as comunidades ali do entorno, a gente vê que esses navios que estão afundados nessa região são elementos presentes na memória e no cotidiano dessas pessoas. Então, tem um casco que fica ao lado do que a gente está trabalhando, que sempre que a gente fala, não, a gente está trabalhando com um casco ali na ilha de Mocanguê, as pessoas ficam extremamente curiosas. É aquele casco ali perto da ponte Rio-Niterói? Então, você vê que esses cascos afundados na Baía de Guanabara são marcos na paisagem. E como marcos na paisagem, são elementos da ação humana nesse espaço, né? Então, não é porque a gente está falando de algo que não é tão apelativo para uma academia, um grupo de intelectuais, que isso não tem valor algum. Então, a gente chegou à conclusão, com nossa pesquisa, vocês estão vendo aqui alguns vídeos, que a gente está lidando com um casco que tem a possibilidade de gerar informações. Através da pesquisa, a gente pode gerar um conhecimento sobre que embarcação foi essa e o seu papel na navegação local. No entanto, a gente tem que também não pode pensar que impedir um empreendimento que pode gerar empregos e melhorias para uma comunidade local pode ser impedido por algo que ainda não tem um valor muito claro, né? E eu falo um valor muito claro porque, às vezes, até algumas pessoas dessas comunidades não concordam nesse sentido de ver esses cascos como algo a ser preservado. Então, isso é algo que a gente tem que ter bom senso de ver e não generalizar uma situação, né? Por a gente ver 1 ou 2, 3 pessoas que acreditam que aquilo tem um valor enorme, a gente considerar que para todos ela vai ter que ter um valor enorme, não, a gente tem que botar isso numa balança. Então, nesse sentido, foi que a gente foi permissivo a um resgate arqueológico, desde que esse resgate cumprisse regras muito claras e sérias que estivessem pautadas na Convenção da Unesco, como eu mostrei, de 2001, né? De como se trabalhar o patrimônio cultural subaquático, né? Então, a gente foi permissivo a pensar o resgate parcial, né? Porque a embarcação ela não vai ser retirada completamente do fundo do mar para ser colocado em outro local ou ir para uma instituição. A gente vai tirar parte dela e essa parte vai ser colocada ao lado, numa parte mais profunda. Então, ou seja, a gente não vai nem descontextualizar tanto, pegando esse material e levando para um local distante. Tudo vai continuar lá. Só que isso
tem que ser uma atividade feita com muito planejamento, muito cuidado, tanto que a gente já está desde 2015 planejando essa atividade. Somente agora, final de 2016, foi que a gente começou a executar realmente essa pesquisa de campo agora nessa segunda fase. Então, é algo que está sendo construído de maneira muito séria. Então, a gente foi permissivo no sentido de permitir o resgate, mas desde que isso cumprisse condicionantes muito claras. E quais foram essas condicionantes? Em primeiro lugar, aqui o vídeo. Em primeiro lugar, a gente sugeriu que fosse feito a questão de um levantamento mais refinado, um levantamento geofísico mais refinado. Porque a gente já tinha feito o uso do sonar de varredura lateral, que é um equipamento que dá imagens bidimensionais, né? Como se fossem fotografias aéreas do fundo marinho. Só que ele não dá uma definição, detalhes, né? Você vê como se fosse uma foto aérea enxergada à distância, né? Então você vê aquilo, você nota uma forma, tal, você vê que aquilo não é natural, você consegue ver a forma da embarcação, tudo, mas ainda falta um refinamento. A gente fez a batimetria de multifeixe, ou seja, é como se fosse também um equipamento, um sonar que a gente passa, e ele dá uma imagem, só que tridimensional. Só que essa tridimensionalidade, ela fica também com pouca minúcia, no sentido de ver detalhes mais claros do que a gente está tentando registrar. Então a gente nota, como vocês podem ver aí nessas duas fotinhas aí polaroides ao lado, e como eu já mostrei hoje, você nota o formato e tal, só que ainda alguns detalhes não ficam tão perceptíveis. E nesse sentido foi que a gente sugeriu um melhor refinamento, com o uso de um equipamento chamado 3D Multibeam Scanner, né? Ou seja, o scanner Multibeam 3D, né? É um scanner que te dá uma imagem bem detalhada. E vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então, aqui vocês podem ver, ele cria uma nuvem de pontos. E essa nuvem de pontos, ela acaba gerando um modelo tridimensional. E assim a gente consegue enxergar detalhes da embarcação que com os outros equipamentos a gente não conseguia entender. Ainda assim, pequenos detalhes não são perceptíveis. O ideal é que a gente pudesse somar isso com a prática de investigação direta, ou seja, mergulhando várias e várias vezes, fazendo medições, fazendo buscas, como a gente comumente faz. No entanto, a gente tem uma condição bem adversa de pesquisa. Por quê? Como eu já falei, a gente está trabalhando numa área com baixíssima visibilidade, vocês puderam ver nos vídeos. A gente está falando de uma embarcação grande, então ó, aqui é uma embarcação de pelo menos, hoje, se a gente conta 80 metros de estrutura, sendo que de estrutura mesmo que está ainda bem estruturada, que não está despedaçada, dá uns 74 metros de comprimento. A gente está falando de um local, no meio de um canal, né? Ou seja, de uma via, pense que uma autoestrada. É como se a gente estivesse trabalhando numa autoestrada. Então a gente está numa via onde o tempo todo está passando um navio. É como se você estivesse trabalhando numa rodovia e o tempo todo passasse um caminhão, uma carreta do seu lado. Ou seja, ou melhor, em cima de você. Você gostaria de trabalhar com uma carreta passando de você? A mesma coisa a gente pensa. Eu não quero trabalhar com um navio cargueiro passando em cima da minha cabeça. Então, nesse sentido, foi que a gente buscou o uso desse equipamento para tentar buscar um refinamento, entender um pouco melhor a estrutura que a gente está lidando, ver um pouco das estruturas dispersas no costado, mas esse refinamento está sendo feito através do próprio processo de resgate, porque a gente tem uma equipe de mergulho profissional muito grande mobilizada para essa atividade. Porque a partir dessas imagens, desses modelos refinados que foram exercidos, foram criados
foram criados projetos para se pensar como seria feito o corte dessas estruturas. Então hoje aqui a gente nota as partes do navio e as partes que vão ser retiradas. Então a gente vem para cá. Ó, essa aqui é a embarcação, é o projeto que foi feito a partir dos dados desse equipamento que eu mostrei para vocês, que criou esse modelo tridimensional mais refinado, e a partir daí foi criado um planejamento para se pensar o resgate parcial desse sítio. Então, toda essa parte está sendo feita por uma empresa chamada Alonda Ambiental, né? A Alonda é minha parceira nessa pesquisa. Eles estão cuidando dessa parte mais de engenharia ambiental, né? E de engenharia pensando também em como atuar com as estruturas. E eu tô com a parte de arqueologia justamente guiando eles nesse sentido. Então a gente conseguiu criar um planejamento para pensar como fazer esse resgate parcial. Então tudo isso a partir desses levantamentos mais refinados. Então hoje a gente tem um modelo bem detalhado de como cada peça vai ser retirada, cada peça tem uma identidade, ou seja, nós criamos uma identidade para cada peça para que a gente possa ter um controle do que saiu, de que local saiu essas peças. Então só voltando aqui rapidamente, tem um outro detalhe muito importante. Opa, aqui. Quando a gente fala desse modelo tridimensional que foi criado, ele também é um modelo georreferenciado. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir aqui. Então, ele é um modelo georreferenciado, ou seja, se eu quero saber de uma estrutura que está aqui a meia nau, como eu estou mostrando agora, eu tenho como saber precisamente a coordenada cada extremo desse objeto. Então, não sei se vocês conseguem ver. Então, eu consigo ter um controle de precisão assim muito grande, às vezes, e ter isso dentro dessas condições que eu falei para vocês, adversas de pesquisa, é algo muito importante. Então, quando a gente fala, então vou voltar aqui só para nossa página. Quando a gente fala em pensar numa pesquisa, seja ela subaquática ou não, uma pesquisa arqueológica, a gente tem que pensar em várias questões, né? E ponderar algumas coisas. Então, nunca dá para ser... a gente pode ser inflexível, a gente tem que sempre pensar nas possibilidades. Então, não existe um modelo fechado de como se fazer arqueologia. A arqueologia ela é feita de acordo com o contexto que você está trabalhando. Então, a gente tem que se adaptar ao contexto que a gente está trabalhando. E foi o que a gente fez. A gente pensou esse projeto, principalmente essa fase atual, pensando as questões que tínhamos, né? E os problemas que encontramos para exercer a pesquisa. Então, a gente pensou, se vamos ser permissivos a um resgate, porque a gente tem que lembrar que hoje essa embarcação se torna um obstáculo, né? Parte dela se torna um obstáculo à navegação, ou seja, ela acaba atrapalhando a navegação dessa região aí de Mocanguê, Ilha da Conceição e tal. Então a gente tem que começar a pensar em ver como a gente pode trabalhar. E nesse sentido, a gente usou esse equipamento para ter primeiro uma ideia, antes de fazer qualquer intervenção da embarcação, antes de criar qualquer corte ou resgate, saber como é que ela se encontra. E a gente vai realizar outro trabalho igualzinho como esse aqui no final, para a gente ter justamente o antes e o depois, antes de fazer a intervenção, depois de fazer a intervenção. Então, foi mais ou menos assim que a gente pensou. E não acaba aí, né? Porque as peças vão ser cortadas. Eu mostrei ali para você rapidamente como a gente criou um planejamento para se pensar a técnica de corte que está sendo utilizada. Hoje a gente usa um corte por eletrodos, né?
broco, justamente para manter um impacto pequeno a embarcação, porque existem hoje várias formas de se tirar uma estrutura de metal do fundo do mar. A maioria dessas formas são extremamente agressivas ao objeto. E como a gente está falando de um sítio arqueológico, a gente tem que ser o mínimo possível destrutivo, né? Lógico que fazer arqueologia acaba sendo um ato, sempre será um ato destrutivo quando a gente pensa em intervir num sítio arqueológico. Só que a gente tem que pensar que a diferença de se fazer arqueologia e fazer destruição de sítio é que a gente tem uma preocupação muito clara na documentação do processo de intervenção do sítio. A gente tem uma preocupação muito séria em pensar que esse registro que está sendo feito hoje, daqui a 50 anos, ele vai ter o mesmo peso, a mesma validade. Ou seja, daqui a 50 anos, se as condições do local não forem tão adversas quanto hoje para a pesquisa arqueológica e a pessoa encontrar daqui a 50, 100 anos um contexto totalmente diferente, com águas melhores, pensando aí, tomara, né, que a Baía de Guanabara seja limpa até lá. Então a gente pode estar pensando aí que toda essa intervenção que aconteceu hoje ainda vai servir para que a pessoa daqui a 50, 100 anos possa falar: eu posso continuar pesquisando esse sítio a partir daqui, porque eu sei o que realmente aconteceu, que é muito diferente do que a gente vê com a caça ao tesouro. A caça ao tesouro é uma prática de exploração comercial de sítios submersos, principalmente sítios de embarcações naufragadas, que, como o objetivo deles é lucrar procurando tesouros, eles acabam destruindo esses sítios. E aí o arqueólogo, quando chega 30 anos depois dessa exploração, pensando que no Brasil, na década de 70, 80, muitos desses projetos foram autorizados, inclusive, pela Marinha do Brasil, a gente acaba encontrando um sítio que já foi impactado, e o pior de tudo, a gente não tem como saber qual foi o grau de impacto, assim, 100%. A gente consegue notar o que eles fizeram, de que maneira, mas a gente nunca vai ter 100% de certeza do que aconteceu ali, porque nada disso foi documentado, não era um intuito, né? Então a gente tem essa preocupação de criar um registro arqueológico muito bem feito para daqui a 50, 100 anos isso ainda servir de base para alguém que se interesse em estudar esse sítio arqueológico. E é nesse sentido que a gente está usando não só dessas tecnologias, mas também utilizaremos de outras tecnologias, e de outras técnicas, né, de documentação arqueológica, como é o caso da fotogrametria 3D. Então a gente já criou modelos tridimensionais da embarcação como um todo, e agora, a partir do momento que peças forem retiradas, a gente vai criar modelos tridimensionais dessas peças. Então a ideia é que daqui a alguns meses, quando essa pesquisa tiver sido finalizada, todos esses dados, todos esses modelos tridimensionais, eles possam estar aí, acessíveis a qualquer pessoa qualquer cidadão ou cidadã que se interesse em pesquisar. Então, ou que se interesse a ver o que era aquele casco, o que era que aquele pessoal estava fazendo. Então, como vocês estão vendo aí no vídeo, esse é um caso de criação de uma fotogrametria 3D, utilizando um programa chamado Agisoft Photoscan, no qual o princípio básico é: você tira uma série de fotos em diferentes ângulos e o programa ele pega todas essas fotos e cria um modelo de uma malha de pontos, e depois ele trabalha essa malha de pontos para criar um modelo tridimensional. Então aqui o exemplo, esse é um vídeo que eu peguei na internet, no YouTube. Existe uma série de outros vídeos, né? Então eu peguei só para citar como um exemplo. Então você vê que você pegando um objeto, como é o caso que o cara pegou um busto de uma estátua, né? Um busto com características, sei lá, romanas, gregas, mediterrânicas, né? E aí ele tentou criar um modelo tridimensional disso. Então você vê que ele joga esse monte de fotos, o programa vai processar,
todas essas fotos, e aí então ele cria um modelo tridimensional. Pronto, aí está no processo de criação. Então a ideia é que as peças que forem retiradas do fundo do mar, desse navio, elas vão ser registradas tridimensionalmente e posteriormente elas vão voltar para o fundo do mar e ficar ao lado do navio, ao lado do casco. Então a gente não vai tirar, lógico, do seu local de origem, né, da onde ela estava fixada na estrutura do navio, mas ela vai continuar na mesma área, ou seja, a ideia é que a gente possa permitir que tudo se encontre ainda ali. E o melhor de tudo, dentro de uma cota que não atrapalhe a navegação, que não cause risco, né, à navegação, e que também não atrapalhe o desenvolvimento econômico dessa região aí de Niterói. Só que a gente tem que pensar que isso é uma oportunidade também para a gente criar um conhecimento que até então não seria criado se fosse em outro contexto. Porque, como eu falei, a gente está falando de uma região péssima para pesquisa. Dificilmente alguém estudaria essa embarcação se não fosse dentro desse contexto, de que o empreendimento necessita que parte dele seja resgatado. Então, a gente enxerga isso como uma ótima oportunidade para a gente gerar conhecimento, porque algo como isso, uma embarcação com essas características desse período, até então nunca foi trabalhada, e principalmente dessa maneira que a gente está se propondo a trabalhar, com o uso de tecnologias, como o caso do scanner multibeam 3D, que nunca foi utilizado para esses fins arqueológicos no Brasil. Então, a gente enxerga isso como uma oportunidade da gente criar não só uma primeira oportunidade de trabalho nesse sentido, mas também servir de referência para que futuramente, se casos parecidos como esse surgirem, as pessoas possam ver e se espelhar no que a gente fez. E não pensando, pô, como a gente é muito bom e todo mundo vai se espelhar. Não, se espelhar nos nossos acertos e nos nossos erros também, porque a gente tem que pensar que toda pesquisa ela tem pontos positivos e pontos negativos, porque a gente está lidando, a gente não está lidando com a ciência exata, né? A gente não tem 100% de certeza do que a gente está trabalhando. Por exemplo, agora a gente está fazendo a atividade de cortar as peças, a gente agora é que está começando a entender como é que o metal vai se comportar com o equipamento de corte. Quando as peças forem içadas é que a gente vai entender como é que o equipamento e a peça vai se comportar. Então, tudo é um processo de aprendizado constante. Então, a gente não tem como criar uma receita de bolo e saber que o bolo vai sair daquele jeito que estava previsto. Não. Toda pesquisa tem erros e acertos. Então, a gente quer servir, já que somos os primeiros a trabalhar dessa maneira, com um contexto desse, né, muito específico, servir de base, né, para que futuramente quem estiver lidando com um contexto muito parecido também de trabalho possa se espelhar principalmente nos nossos acertos, né? Porque erro, a partir do momento que a gente vê que uma fórmula não dá certo, então a gente tem que começar a pensar em soluções para não repetir esses erros. E é assim que a gente trabalha. Então, cada projeto é um aprendizado. Então, quando eu comecei na arqueologia, eu era uma pessoa completamente diferente, porque a gente está falando de um Luiz Felipe de anos atrás. Então, eu tive muitos acertos, mas também tive meus erros e eu vou tentando corrigir a cada pesquisa. E eu acho que essa é a grande sacada, né? É aí onde vem o engrandecimento profissional, né? A partir do momento que a gente sabe reconhecer. Então, é um grande processo de autocrítica. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade nesse sentido de reconhecer quando a gente errou, né? Então, eu sempre tento fazer essa reflexão. Às vezes, é complicado, né? A cabeça do ser humano é algo complicado. Então, a nossa psicologia que o diga, né? Lida com isso, né, o tempo todo e vê como é complicado entender o que está por trás desse crânio, né? Então,
É isso, é um grande processo. Então, como vocês estão vendo aí no Agisoft, vocês puderam ver, é super possível hoje em dia, através de ferramentas como essas, a gente não só gerar um dado que daqui a 50, 60 anos ainda vai ter o mesmo grau de validade científica, mas também fazer com que esse dado ele possa ser popularizado. Então, hoje em dia, eu posso pegar um modelo tridimensional que eu criei no meu Agisoft PhotoScan e jogar no Facebook para vocês manipularem, olhar ele por todo, 360 graus, 180, da maneira que você queira. Então você tem como controlar a forma que você enxerga o dado arqueológico, diferente de alguns anos atrás, que você só conseguia ter acesso àquele dado que estava publicado numa matéria, num artigo científico, numa revista, através de foto ou desenho. Hoje em dia não, você pode pegar um modelo desse, usar uma impressora 3D e reproduzir o objeto em sua casa. Lógico que hoje em dia não é bem assim, né? Ainda, mas daqui a alguns anos será. Daqui a alguns anos, impressora 3D será algo acessível, né? Então, hoje já está se tornando acessível. Antigamente era uma coisa rara, então hoje em dia a gente vê espalhado por aí. É assim que anda a tecnologia no mundo, né? Cada ano a gente avança mais. Então a ideia é a gente pegar e enxergar essas possibilidades e aproveitar, né, as situações que surgem no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, para poder utilizar dessas oportunidades, dessas tecnologias. Né? Então, eu acho que é isso. Como hoje a gente está com um problema sério de conexão, nem sei se vocês conseguiram assistir tudo isso que eu falei, mas esse vídeo está sendo upado daqui a pouco no YouTube com uma qualidade bem melhor de áudio e de imagem. Então, espero que vocês tenham gostado. Já que não houve interação hoje no nosso chat, então vá lá nos comentários, deixem suas dúvidas, porque aquilo eu estou passando um resumão de como foi pensada a pesquisa para o casco de Mocangê-1 em Niterói. Mas é muita coisa, então espero que vocês tenham gostado, deixem suas dúvidas e até a nossa próxima live. E dessa vez eu prometo que eu não posso nem prometer, né? Porque da outra vez eu achei que aqui ia funcionar, enfim. Mas eu espero que as coisas funcionem. Mas é isso, né? Quando a gente depende de um recurso como a internet e a gente vê que ainda assim os nossos serviços de internet no Brasil não são muito bons. Então a gente fica suscetível a esses problemas. E então é isso. Até a próxima quarta-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília. Nos vemos em mais uma live semanal. Então, tchau, muito obrigado.